Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a situação de Léo Jardim, que vem recusando as propostas de renovação de contrato do Vasco. Mas vamos falar um pouquinho do nosso reserva, Daniel Fuzato. Será que Fuzato teria condições de substituir Léo Jardim no Vasco? Temos que analisar. Ou será que o Vasco tem que ir ao mercado procurar jogador? Convido vocês a participarem desse debate. Peço que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Se o Fuzato pode substituir o Léo Jardim, se o Vasco tem que dar o que o Léo Jardim está pedindo, ou se o Vasco tem que ir ao mercado e contratar um novo goleiro. Mas antes disso tudo, eu peço aquela moral, torcedor? Por favor, curta, compartilha. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E você que está inscrito no canal, compartilhe com seus amigos vascaínos. Mostre pra gente que aqui tem a Resenha Vascaína, a Resenha Vasco no YouTube, que a gente conversa sobre o Vasco de uma forma diferente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse vídeo de hoje. Fica o nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre Léo Jardim. Léo Jardim vem recusando 4 propostas já feitas pelo Vasco de renovação de contrato. A última proposta que o Vasco fez girou em torno de R$1 milhão. Salário aproximado de 800, entre 800 e 900 mil, mais bônus de performance, bônus chegando de jogo. Esses valores poderiam chegar a R$1 milhão por mês e um contrato extenso, um contrato até 2030, mas o staff do jogador Léo Jardim não aceitou a proposta ainda de renovação. A pedida salarial do seu staff, do seu empresário, é de R$1,5 milhão. Na minha opinião, é um valor muito acima do mercado para um goleiro, principalmente nível Brasil, um goleiro que joga aqui no Brasil. O Léo Jardim é o nosso paredão, é um grande goleiro, tem feito boas defesas, mas, na minha opinião, R$1,5 milhão para um goleiro é um valor muito acima do mercado. Eu acredito que, de repente, o staff do jogador esteja pedindo esse valor porque não quer que o jogador permaneça no Vasco. É uma situação difícil, é um jogador que é importantíssimo para o elenco do Vasco. Nós, torcedores, gostamos muito do Léo Jardim, mas essa situação de não aceitar a renovação, esse pedido alto, está queimando um pouco a imagem dele junto ao torcedor. Eu acredito que é uma falha do staff dele, estar dessa forma, tá irredutível nessa forma de negociação, justamente por isso, porque ele tinha uma imagem de um grande jogador. O projeto do Vasco, que ele ficasse até 2030, para ele ser essa imagem da reconstrução do Vasco, ele ser tipo o menino propaganda do Vasco e da reconstrução. Mas, pelo visto, isso não está sendo levado em conta pelo staff. Eu acredito que o Léo Jardim poderia tentar intervir junto ao seu staff para tentar aceitar, de repente, uma proposta um pouco melhor, porque R$1,5 milhão no futebol brasileiro, para mim, não vale a pena para um goleiro. Inclusive, também, assim, eu tenho até uma opinião impopular, em algumas lives minhas anteriores eu até falei, em alguns vídeos também anteriores, o Léo Jardim é um excelente goleiro debaixo da trave, mas a saída de gol, sair em bolas cruzadas, para mim, ele peca um pouquinho. Ele dá uma pecada um pouquinho, ele fica muito debaixo das traves. Mas debaixo das traves, pênaltis, ele é o melhor goleiro mesmo do Brasil, na minha opinião. Peca nessa saída de bola e às vezes também sair jogando. Sair jogando até que ele tem melhorado com o Diniz. Ele melhorou bastante nesse pouco tempo de treinamento com o Diniz, ele já está jogando melhor a bola. Agora, a saída do gol para bolas de cruzamento, eu acho que é um defeitozinho que o Léo Jardim tem que melhorar, mas isso não apaga o grande goleiro que ele é. Porém, R$1,5 milhão, na minha opinião, não é o que vale o Léo Jardim. Os números do Léo Jardim no Vasco realmente são impressionantes, assim, mas se nós formos analisar com calma, minha fonte é sempre o SofaScore, eu uso o site SofaScore como fonte. 2023, 2024, ele foi o destaque do Vasco, assim, pelas notas do SofaScore. Minutos em campo, ele é um jogador que não deixa o goleiro reserva jogar, praticamente 2023, 2024, o goleiro reserva não jogou. 2025 ele não participou de algumas partidas do estadual, o Daniel Fuzato teve algumas oportunidades, mas é um goleiro importantíssimo para o time do Vasco. Ele já está há 3 anos praticamente, 2 temporadas e meia aqui no Vasco da Gama. É um jogador que poderia continuar no Vasco, a gente fica nessa expectativa que entre esse acordo, mas eu ainda repito, R$1,5 milhão para mim é um valor acima do mercado, e justamente por isso o Léo Jardim é excelente jogador, é um excelente goleiro debaixo das traves, com essa peca um pouquinho só nas saídas de bola e nas saídas para o jogo, mas isso tudo ele pode melhorar. É um goleiro também de 30 anos, que a gente não sabe se vale tanto a pena pagar R$1,5 milhão. Será que isso é uma forçação de barra do staff do jogador para tirar ele do Vasco? A gente não sabe. Mas o Vasco, a expectativa do Vasco é que tivesse ele como o menino propaganda dessa reconstrução do Vasco. E esses são os números do Vasco, são números incontestáveis.
de 2023, 2024, mas podemos perceber que no ano de 2025 já deu uma quedinha na sua média do SofaScore, né? Ele caiu um pouquinho na média do SofaScore, já não é mais um goleiro acima de 7. 2024, excelente. 2023, excelente. Mas esse ano, ainda pecando um pouquinho. Pode me criticar. Eu acho que o gol do Bragantino, o primeiro gol, foi uma falha dele. Ele podia ter saído bola na pequena área. Mas isso faz parte de um goleiro que é excelente debaixo das traves. Mais 1.500.000 por mês para goleiro no futebol brasileiro. Eu acho que não vale a pena. Mas nós temos um reserva, né? Um reserva também que tem uma carreira internacional. O Léo Jardim vinha sido meio que esquecido lá no Lyon, no Lille, desculpa, o último clube dele. Ele estava na reserva, o Vasco deu uma oportunidade para ele. E, claro, obviamente, com o trabalho dele, com a sua competência, ele conseguiu se destacar fazendo grandes defesas e hoje é o goleiro que é reconhecido no Brasil, já foi até convocado para a seleção brasileira. Mas nós temos um goleiro da reserva que já foi convocado para a seleção brasileira também. Daniel Fuzato já foi convocado para a seleção brasileira. É um jogador também que tem uma carreira totalmente internacional. O Léo Jardim não. O Léo Jardim ainda começou no Grêmio, passou pelo Grêmio. O Léo Fuzato já saiu da base, se eu não me engano, do Palmeiras, já foi direto para o exterior. É um jogador que tem uma carreira bastante internacional. E esses são os números dele, são números modestos, obviamente. Apesar de ele ter tido uma carreira internacional, a temporada que ele disputou mais jogos foi na temporada de 2022 e 2023, que foi a Série B da Liga Espanhola, a La Liga 2. Se destacou nessa La Liga 2. Ele teve, claro, 59 gols contra, mas de 37 jogos, 8 ele conseguiu passar em branco. Jogou os 37 jogos, obviamente, o goleiro, né? Jogou até o final, ficou de fora só de 2 partidas da La Liga 2. Aí que ele chamou um pouco a atenção pelos seus números para os scout vascaínos. Em 2023, com o time dele, ele voltou para o time dele que estava na primeira divisão. Jogou poucos jogos. Aqui a gente vê que ele foi mais reserva. Aí foi contratado de novo para um time de segunda divisão da Espanha. Estava atuando, aí o Vasco contratou ele. A nota dele quando o Vasco contratou no SofaScore é 7,09 de média na La Liga. Por isso, de repente, que ele foi contratado para ser o reserva do Jardim. E agora, esse nosso vídeo é sobre esse questionamento. Será que o Fuzato consegue suprir a saída de Léo Jardim? Ou será que o Vasco deveria buscar goleiros no mercado? Esses são os números dele no SofaScore. Ele teve só uma temporada de 22, 23, que ele foi praticamente titular na Liga toda, só ficou fora de 2 jogos. Lembrando que a Liga 2 é como se fosse a Série B do Brasileirão. Quando ele veio para o Vasco, ele jogou alguns jogos na Liga 2 de novo, no time chamando atenção, sofreu 10 gols em 10 jogos e 4 jogos de 10 sem tomar gol, estava com uma média de 7,2, talvez por isso o scout vascaíno recomendou Daniel Fuzato. Daniel Fuzato também teve uma passagem pela Roma no seu início de carreira, quando ele foi vendido, ele foi para a Roma. Ele chegou a ser campeão pela Roma, claro, como reserva, só jogou um jogo na temporada. É um jogador de carreira internacional, já jogou Conference League, já jogou Série A italiana, Série A espanhola. E, sim, revendo aqui os números dele, realmente, os números dele são bem, assim, como é que eu posso dizer, não é pacatos, né? São medianos, né? Medianos. Ele só teve uma temporada de 2022 e 2023 que disputou uma Série B da Espanha. Claro que quando o Vasco contratou dele, ele estava se destacando em 2024, 2025 na Liga 2. Lembrando que a temporada lá europeia sempre termina no meio do ano. Ele chegou agora no início do ano para o Vasco, ou seja, ele saiu no meio de temporada, ele tinha jogado 10 jogos pelo clube dele, estava com uma média no SofaScore de 7,9. Eu convido vocês aqui ao debate. Será que ele consegue suprir Léo Jardim? Na minha opinião, assim, ele pode sim, o Vasco pode sim dar uma oportunidade a ele, caso o Léo Jardim não permaneça. Mas, na minha opinião, o Vasco tem que fazer de tudo para permanecer o Léo Jardim. Léo Jardim é um grande goleiro. Esse salário, realmente, de 1,5 milhão do Léo Jardim, para mim, é um valor absurdo para o futebol, e a nível de futebol brasileiro. Eu acredito que o staff do jogador esteja precipitado, tendo uma decisão errônea a respeito disso, de pedir uma renovação de contrato nesse valor. O Vasco está oferecendo um valor próximo de 1 milhão, com um contrato longo de até 2030. É um excelente contrato, mas as partes ainda não chegaram em um acordo. O Léo Jardim, para mim, é um grande goleiro, precisa melhorar só a saída do gol, nos cruzamentos, mas fica nessa pergunta. Se Léo Jardim não ficar no Vasco, Fuzato é um substituto para Léo Jardim? Ou o Vasco precisa ir no mercado? Eu acho que a gente deveria dar uma chance para Fuzato. Fuzato tem essa carreira internacional que nós estamos vendo aqui.
Nós vimos que ele tem essa carreira internacional, claro, teve poucos jogos, mas teve uma carreira na Liga Espanhola, na Série B da Liga Espanhola, na Liga 2. Ele passou por Roma também. É um jogador que teve uma carreira europeia. Então, talvez ele tendo uma oportunidade com a saída de Léo Jardim, o Vasco não precisasse agora, nesse momento, contratar um goleiro. Talvez desse a chance para ele e depois, vendo a performance dele, para o ano que vem, contratasse ou não. Porque o Vasco também tem grandes goleiros na base, grandes valores, mas isso tudo é se o Léo Jardim não ficar. Eu ainda sou a favor da permanência do Léo Jardim, porém, com esse salário não. E você, torcedor vascaíno? Você acha que Fusato, com esses números, é um bom substituto para Léo Jardim? Ou o Vasco deve já procurar um goleiro substituto? Especulou-se ontem, né, que o Vasco estaria conversando com o goleiro do Milionários. Caso essa especulação seja confirmada, nós vamos vir aqui fazer um vídeo ou uma live falando os números desse goleiro do Milionários. Mas, a princípio, estes são os números de Daniel Fusato, que pode, sim, na minha opinião, ser o substituto de Léo Jardim, mas a preferência era de renovação com o Léo Jardim. Não com o valor que ele está pedindo, mas eu queria muito que o Léo Jardim permanecesse. Ele é um grande goleiro, é um cara que já virou um símbolo do torcedor vascaíno, é um símbolo, né? Pelas suas defesas de pênalti, pelas classificações na Copa do Brasil que ele nos ajudou, mas, infelizmente, ele vem recusando, seu staff vem recusando as ofertas de renovação contratual do Vasco. E aí, torcedor vascaíno? O Vasco deve cair nessa pressão do Léo Jardim e aceitar pagar 1,5 milhão para um goleiro no futebol brasileiro? Ou o Vasco deve dar uma oportunidade para Daniel Fusato? Daniel Fusato, como nós vimos aqui nesse vídeo, tem uma carreira também internacional, passou por Roma, passou pela Liga, jogou Conferência League, jogou Liga Italiana, jogou Liga Espanhola da primeira e da segunda divisão. Será que devemos dar uma oportunidade a Daniel Fusato? Ou ceder a pressão do staff de Léo Jardim, que quer 1,5 milhão para um goleiro no Brasil? Ou ainda, faço um outro questionamento, ou o Vasco deve procurar já um goleiro de imediato, contratar nessa janela que vai abrir daqui a pouco, contratar um novo goleiro e já deixar Léo Jardim treinando separado? É uma pergunta interessante, vascaínos. Eu já dei minha opinião durante o vídeo. Eu peço aqui vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Aqui você tem notícias do Vasco de uma forma diferente. Então, vascaínos, conto com vocês. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Saudações vascaínas!